Fala aí, rapaziada, bora pra mais um vídeo aqui no meu canal. E dessa vez, cara, eu quis fazer um vídeo um pouco diferente aqui pra vocês. Trouxe várias tralhas aqui do EDC, né, que vocês conhecem aqui. Que era pra mostrar pra vocês como é que a gente monta um kit EDC minimalista. É, Nesses anos que eu venho nessa filosofia do EDC, eu percebo que muita gente acaba carregando muitas coisas assim desnecessárias, cara. E com o tempo eu fui percebendo isso, que eu tava carregando muitas coisas que eu nem usava no meu dia a dia, tá? Então, o que eu vou fazer aqui vai ser dar algumas dicas. Eu listei aqui para fazer um vídeo mais didático aqui com vocês, tá? De como montar um EDC minimalista sem excessos, tá? Primeiramente, para a gente montar um EDC minimalista, vai ser um EDC com menos itens, né? Então, no final do dia, você vai ter que ter um EDC que não seja tão pesado, por exemplo. Um EDC mais pesado, eu digo, com itens maiores, por exemplo, com mais redundâncias, né? Então, uma dica que eu vou dar aqui para vocês é sempre optar por itens mais compactos, tá? Vou mostrar aqui para vocês o meu EDC que eu estou usando agora, que é o EDC mais minimalista, né? Que consiste simplesmente na minha carteira, tá? No meu canivete suíço. E aqui, vou colocar essa lanterna, mas pode ser outra, tá? Tô colocando essa daqui porque ela é mais pequenininha, mas para exemplificar aqui para vocês também. E só. É isso aqui basicamente que vai no meu bolso, tá? Eu não tô falando aqui de descer de mochila nem nada. Isso aqui vai dentro do meu bolso. É, e muitas das vezes, cara, eu colocava o multitool, por exemplo, mas em vez de colocar uma lanterna pequena, eu já pegava uma lanterna mais potente, né? Por exemplo, pegava uma lanterna bem mais pesada, que isso incomodava muito, até nas roupas que eu estava vestindo. Por exemplo, eu vestia uma calça e por conta de ter uma lanterna mais pesada, ela ficava descendo, por exemplo. Então, se não usasse cinto, já era. Outro exemplo também, quando eu usava lâmina fixa, sempre ficava aquele trambolho aqui na minha cintura que incomodava, cara. Infelizmente incomodava. É, e isso foi o que eu fui mudando aos poucos, tá? Pegando itens mais compactos, tá? Outra dica que eu dou para vocês é não escutar sempre todo mundo. Às vezes uma pessoa tem mais experiência que você nesse mundo de EDC, né? Porque muitas das vezes a realidade do outro não vai condizer com a sua. Por exemplo, eu mesmo fui muito influenciado quando eu comecei a carregar vários itens. Por exemplo, a própria lâmina fixa, que é um item que na minha realidade, no ambiente urbano, não funciona tão bem. É por conta da descrição, né? A gente, pelo menos eu tenho uma filosofia mais Greyman. Uma lâmina fixa acaba sendo muito chamativa. Então, é, imagina eu tirar isso aqui na frente de várias pessoas conhecidos meus, né? Vai ficar muito estranho. Então, foi um item que eu acabei adquirindo porque eu vi outras pessoas falando, mas no final eu nem usava, porque eu tinha vergonha até de tirar da minha cintura, né? Outro item também. A galera sempre falava, pô, tem que colocar isqueiro no teu EDC pra se por acaso você precisar acender um bolo de aniversário. Pô, é cada situação que é difícil acontecer, né? Que não faz sentido. Coloquei no meu EDC por um ano, cara, um isqueiro, carregando no bolso mesmo, aqueles mini bic, por exemplo. E, cara, eu não usava pra nada, então eu acabei tirando isso, sabe? Então você tem que ver o que vai servir pra você na sua realidade. Pra mim, o que serve é isso. Se eu adicionar mais do que isso, vai ficar um EDC mais completo, né? Mas que eu talvez não use tanto. Então, não fica ouvindo muito isso, cara. A galera vai te dar dica do que tu tem que carregar. Na verdade, quem sabe o que você precisa carregar é só você mesmo, tá? Outro ponto aqui que eu quis citar para vocês é eliminar redundâncias, por exemplo. Aqui eu vou exemplificar para vocês. O meu multitool aqui ele vai ter chaves de fenda e Phillips, vai ter uma lâmina, vai ter uma tesoura, vai ter abridores, furadores, né? Então, por exemplo, aqui já vai ter chave de fenda e Phillips. Por que que eu vou carregar uma chave, por exemplo, como essa? Aqui tem chave Torque, hexagonal, Phillips e fenda. Claro, tem mais chaves do que essa daqui, mas na maioria das situações, o que a gente vai precisar mesmo é chave de fenda e Phillips. Ou seja, se eu já tenho aqui, para que é que eu vou adicionar mais, entendeu? Se eu carrego um canivete, por exemplo, para que que eu vou carregar uma lâmina fixa? Não vou entrar aqui no mérito de defesa pessoal, tá? Cada um sabe o que carrega, mas na minha realidade, para que que eu vou carregar duas lâminas? Se eu posso carregar, por exemplo, só o meu multitool aqui, que já vai ter uma lâmina bem legal para a gente abrir embalagem, cortar corda, cortar fruta, por exemplo, alimentos, né?
Então, para que que eu vou carregar mais lâminas do que isso? Mais do que a minha necessidade. Eu sei que tem gente que tem o hobby, né, que gosta de canivete, isso, aquilo, outro, e eu não estou entrando nesse mérito. Eu estou só ensinando para vocês como é que a gente vai montar um EDC mais minimalista. Então, a redundância, cara, às vezes é interessante, mas na maioria do dia, na maioria das vezes, perdão, por exemplo, eu não vou precisar de duas lanternas. Ah, eu tenho essa pequenininha e vou ter essa aqui grandona. Essa daqui, ela tem menos lumens, essa aqui vai ter mais lumens. Falando aqui dos produtos específicos que eu estou mostrando, essa lanterna aqui tem 500 lumens, que é bastante coisa para um ambiente urbano. E essa daqui tem 2.100 lumens. Então, cara, para que que eu vou querer uma lanterna tão potente se eu estou no ambiente urbano? Eu não vou fazer escolta, não vou fazer revista de nada. Então, para que que eu vou querer essa lanterna? Se essa daqui já vai ser suficiente no meu dia a dia. Então, são perguntas que você vai ter que fazer para si mesmo, para ver se realmente você precisa de algo mais parrudo, por exemplo, tá? Uma coisa, você tem que analisar também a sua rotina. Como eu falei para vocês, quando você pega, por exemplo, dicas de outra pessoa, ela vai dar dicas sobre a rotina dela, mas você vai ter que analisar a sua rotina. Eu tenho vários amigos também que é apto ao EDC, que, por exemplo, não carrega lâmina, porque ele não precisa de uma lâmina no seu dia. Aí muita gente que carrega lâmina, carrega canivete, multitools, lâminas fixas, vai ver um EDC desse cara e vai acabar criticando porque ele não carrega uma lâmina no dia a dia dele. Você vai falar, não, você precisa carregar uma lâmina porque é importante, quando você precisar, você vai sentir a necessidade de ter e você vai passar perrengue, isso, aquilo, outro, mas cada um sabe a sua realidade. Então, você tem que ver. Não, preciso aqui de uma lâmina, de uma tesoura, de um abridor, por exemplo, de alguma chave. Pô, esse multitool vai ser bacana. Pô, eu trabalho de noite e preciso de alguma fonte de iluminação. Vai ser bacana também. Na sua carteira mesmo. É, você carregar seus documentos, carregar cartão de crédito, carregar dinheiro também é muito importante. É, ah, eu sou uma pessoa que sou fumante, por exemplo. Então você vai ter que ter um isqueiro para você poder, né, usar. Ah, sou uma pessoa que trabalha com engenharia, alguma coisa. Pô, é interessante você ter uma trena dessa no seu bolso, tá? Trabalho, às vezes, no trabalho eu preciso fazer um aperto, cortar arame, por exemplo. Um alicate vai ser muito útil. Então, quando você analisa a sua rotina, você vai ter um EDC perfeito sem precisar da ajuda de ninguém. Você vai ver as suas necessidades e você vai montar o seu kit do seu jeito com a sua identidade, tá? Então, cara, esse vídeo de hoje é mais para dar uma dica para vocês que às vezes carrega muita tralha e não precisa, tá? Não tô aqui ditando regra de nada, cada um carrega o que for para carregar. Se você quiser carregar tudo isso aqui que está na sua frente, você carrega, a escolha é de vocês. Mas eu percebo que muita gente acaba tendo uma certa, desculpa a palavra, mas paranoia, que quando você sai de casa pode acontecer vários eventos catastróficos, né? Então é importante você ficar mais calmo, você andar mais tranquilo e não ter muito essa paranoia de que você tem que carregar um super kit para estar completo. Esse esse simples multitool, cara, funciona para mim perfeitamente no meu dia a dia. Tudo que eu preciso tá aqui. Então para que que eu vou carregar mais? Então é isso. É mais uma dica para vocês, um vídeo mais explicativo para explicar para vocês como você montou um EDC minimalista. Se você gostou do vídeo, já peço para vocês se inscrever no canal, dar um like e também comentar para saber o que vocês acharam. Me segue no Instagram também, EDC Dragons, para não perder nenhum tipo de conteúdo. Valeu todo mundo que assistiu até aqui e até a próxima. Fui!